Olá, minha querida turma do nono ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Aqui é o professor Rodrigo Calderaro e eu estou gravando essa videoaula, transmitindo para vocês em função da minha impossibilidade de estar presente hoje para termos a nossa aula presencial. Então, essa é a nossa primeira semana de retorno às aulas e eu me comprometo em me fazer presente na sexta-feira para a gente ter nossas aulas de história presencialmente, tá bom? Então, vamos dar seguimento ao nosso conteúdo de estudos amazônicos. Nós estamos estudando especificamente todos os aspectos da economia da borracha no século XIX para o século XX, nessa virada do século. E a gente também está vendo em história que essa virada de século, ela marca a proclamação da República. O Brasil passa de um império com fortes raízes aí na monarquia, para uma república. Só que essa república, ela vai ser, além de ter sido proclamada por militares, ela vai ter seus mecanismos de manutenção no poder de um grupo oligárquico. Nós estamos estudando aqui na Amazônia mais ou menos esse período. E como a Amazônia ela tem sido afetada, como essa influência do poder político lá no Rio de Janeiro se faz sentir aqui no norte durante os primeiros anos do século XX. A borracha, ela é o principal produto de exportação da Amazônia desde a segunda metade do século XIX, ali dos anos de 1850 até 1900. Nós vimos em nossas aulas anteriores que a borracha ela tem sido aplicada em larga escala nas indústrias automobilística, ferroviária, de vestuário e também de calçados. Então é um produto, uma matéria-prima que é de grande interesse das potências industriais europeias. Então é um produto ali de muita rentabilidade no comércio exterior. Nós vimos também que a borracha, anteriormente, ela é fruto do extrativismo. Então, nós vamos agora juntar tudo o que já vimos para entender o que se é chamado, tanto na história quanto na geografia da Amazônia, de ciclo da borracha. Aqui eu preferi trazer como economia da borracha, porque ela envolve mais do que só um ciclo, né? Ela tem também diversos, vamos dizer assim, ela afeta a vida das pessoas tanto economicamente quanto socialmente. Então, neste primeiro momento, nós vamos nos ater ao que se chama de ciclo da borracha, ou seja, as etapas pelas quais a borracha vai passar desde o extrativismo até chegar na exportação. E a gente vê na próxima semana como era que se davam as relações sociais dentro dessa economia. Então, por hora, vamos nos ater às etapas da produção da borracha. É isso que eu trago nesse slide. Então, esse slide é uma foto muito bonita do nosso rio Amazonas. A primeira etapa da produção da borracha é a extração do látex, ou seja, a principal matéria-prima deste produto. Nós vimos no sétimo ano que a extração da borracha, desculpe, acho que foi no oitavo, né? Nós vimos que a extração da borracha ela perpassa por retirar um líquido dessa seiva, que é chamada de látex, a seiva. E nós vimos também na nossa primeira avaliação que existem diversas árvores que dão essa seiva, que fornecem. E entre elas, a seringueira é aquela árvore que produz em maior quantidade o látex. E é também a árvore que se encontra em maior quantidade na natureza, na floresta amazônica. Por isso, é a planta que, vamos dizer assim, é mais conhecida, né, por fornecer o látex. A extração do látex ela tem algumas etapas. A gente vai pormenorizar basicamente aqui elas. Primeiro, os seringueiros, ou as pessoas que eram empregadas na extração da borracha, geralmente eram homens, e eles eram chamados de seringueiros, eles caminhavam pelas estradas de seringa. As estradas de seringa eram ramais,
rurais, pequenos caminhos feitos dentro da floresta e que na sua extensão existiam várias árvores fornecedoras de látex. Poderiam ser as seringueiras, o caucho, entre outros. Então, as chamadas estradas de seringa eram caminhos percorridos pelos seringueiros dentro da mata, onde ele ia encontrando essa árvore. E ao percorrer essas estradas, que elas poderiam ter aproximadamente 15 quilômetros, mais ou menos, ou seja, era uma distância relativamente grande para ser percorrida em um dia, eles cortavam a casca dessa maneira como está ilustrado aqui na imagem. Cortavam ela horizontalmente e em uma inclinação diagonal. Esse corte não era muito profundo, ele tinha uma profundidade exata para que perfurasse a casca ao ponto em que começasse a escorrer dali a seiva, o látex. E quando começava a escorrer, o seringueiro posicionava uma tigela ali em um local estratégico. Ele posicionava essa tigela, prendia na casca da árvore, geralmente com prego, e essa tigela iria coletar o látex que estava sendo escorrido até ela. Nesta coleta, turma, ela duraria por volta de um dia. Então, o seringueiro ele percorria a estrada em um dia e no outro dia ele se dedicava a percorrer novamente a mesma estrada, só que desta vez ele se ocupava do recolhimento das tigelas, ou seja, ele juntava as tigelas que estavam cheias, recheadas de látex, e ele aí em seguida iria tirando esse látex e colocando em um outro recipiente para que esse recipiente fosse coberto, a tigela fosse esvaziada e fosse reposicionada para novamente dar mais látex. Existia ali um tempo que a casca da árvore precisava para se recuperar do corte, cicatrizar e fornecer novamente o látex. Então existia, turma, toda uma logística. Quais árvores, quais estradas de seringa estavam sendo percorridas para que tivesse um certo rodízio. Não se dava para percorrer e extrair o látex da mesma seringa, da mesma estrada de seringa todos os dias. Era uma produção, como já falamos, extrativista. Ela não segue o modelo do agronegócio, que se planta e colhe, né, todo o tempo. Então, essa era a dinâmica da extração do látex. Depois que o látex era extraído, ele era levado para a defumação. E nessa defumação era formada as pelas ou bolas de borracha. A formação das grandes bolas de látex ou de borracha, elas se davam a partir da defumação, e essa defumação ocorria dentro de uma casinha com o telhado bem baixo, geralmente o telhado em V ao contrário, né? Em V para baixo, e ela se chamava de tapiri. Era conhecido como o tapiri de defumação. Então, essa casinha era feita com esse telhado baixo para evitar o contato com a umidade do ar, evitar o contato com qualquer respingo de água. E nessa casinha era feito um forno de defumação, geralmente barro, e esse forno de defumação ele era alimentado com carvão e fogo para fazer fumaça. Essa fumaça e o calor é que produzia as condições necessárias para que o látex fosse sendo despejado em um mastro e enrolado. À medida que se ia despejando esse mastro e se ia o látex no mastro ia se rolando o mastro, ia se formando uma forma cilíndrica, uma forma ali parecida com uma bola. Aí isso era chamada as grandes bolas de borracha, que tinham o nome de pelas. Elas eram assim feitas para poder facilitar o transporte. Nós já vimos que o látex ele é muito sensível às condições climáticas. Então, essa era a melhor forma e é uma forma aprendida, né, pelos colonos, pelos brasileiros, com os povos indígenas. Então, eles já realizavam essa técnica aí antes aí do conhecimento da indústria europeia. Depois de fazer as grandes bolas, o látex todo ele era levado para a pesagem. E na pesagem aí entrava a figura do patrão.
Então vocês veem aqui nessa imagem acima que eu tenho uma figura de um seringueiro, que vocês podem claramente reconhecer através das roupas. Do lado dele, o patrão que está vestindo um terno branco. Né? Imaginem uma pessoa de terno branco em plena floresta amazônica, só pode ser muito patrão, ter muito dinheiro. Né? Então, esse patrão era ele que pesava, a ele era encarregada a pesagem, e a pesagem é que dava o preço da borracha. Então, o produtor, o extrator, o seringueiro que extraía o látex, fazia a defumação, formava as pelas, ele levava ao seu patrão, dono do seringal, né, da grande área onde era extraído o látex, e era ele que pesava e colocava o preço daquela bola de borracha de acordo com o peso que ela tinha. Então, o peso é que dava o preço e o preço é que dava o valor que aquele seringueiro iria receber por aquela bola. E ele, claro, levava mais de uma, levava dezenas, como a gente pode ver aí. Ele está levando boas dezenas de grandes bolas de borracha para o patrão, e o patrão vai estar pesando, né, está mostrando para a foto, mas ele com certeza já pesou, já viu o preço e pagou o seringueiro. Tá, então, como a borracha chegava até as grandes indústrias? O transporte da borracha pelos rios da Amazônia era feito através dos navios de vapor. Nós vimos naquele material que vocês têm aí a respeito da vulcanização e da modernização da produção da borracha em função aí do transporte. O vapor, barco a vapor, é a principal inovação ali introduzida na navegação da Amazônia. Navegação da Amazônia que costumava ser feita por canoas, remos, né? Vai conhecer aí os navios movidos a vapor. No vapor é um navio que tem uma fornalha dentro dele, onde se queima o carvão, e essa queima do carvão produz a força motriz que vai mover o navio, mover o motor do navio pelos rios da Amazônia. Nós vimos naquele material que a viagem foi encurtada de 120 dias para 25 dias, 27 dias, aí um encurtamento da viagem muito grande, que proporcionou aí que a borracha pudesse ser escoada com maior tempo hábil, mais facilidade para o seu destino final, que geralmente eram as indústrias automobilísticas norte-americana e europeia. Então, os principais... Aí está bem interessante uma imagem do vapor para vocês se familiarizarem, mas o texto está destacando bastante a questão dos portos. Os principais portos da Amazônia ficavam nas capitais, Belém e Manaus. A essas duas capitais é que vai ser dada a maior importância econômica e social. Por quê? Porque são elas que abrigavam os dois portos que tinham condições de abastecer grandes navios que iriam fazer a viagem transatlântica, ou seja, o vapor ele não levava a borracha direto para a Europa ou para os Estados Unidos da América. Ele simplesmente percorria os navios os rios, da Amazônia, que eram rios menores, e essa era uma embarcação menor, geralmente cabia bastante carga e poucos tripulantes, e o destino desse vapor era Belém e Manaus. A gente vai ver nas próximas aulas como que isso cria uma rixa entre essas duas capitais que existe até hoje. Por fim, quando chegava nas capitais, era realizada a exportação. E aqui o material destaca que esse era um momento de maior valorização do preço da borracha, porque era ali que todo o preço que o patrão pagou para o seringueiro, que o patrão pagou para o transporte daquela borracha, vai ser cobrado quando ele for exportar. Geralmente esse preço ele era dado em dólar ou, né, na moeda dos países para onde ele iria, seja na Inglaterra, seja na França, seja na Holanda, cada um da época tinha a sua moeda. Então, era ali que o patrão realmente enriquecia. E por isso que a exportação aqui está sendo destacada como um momento de maior valorização. Vocês imaginam que o patrão pagava um preço ali para o seringueiro pela produção, e ele tinha o custo de transporte e o custo de exportar o látex. Ele incluía esses custos, tanto que ele pagou para o produtor, para o seringueiro, quanto do transporte do seringal para o porto da capital. E ali no porto da capital existia o comércio dele, uma casa
de exportação, onde ali é que era taxado o preço atual da borracha para o mercado exterior. Então, grande parte do dinheiro, turma, ficava nas capitais. É isso que o próximo slide vai trazer para a gente. A geração de riquezas dentro desse ciclo, dentro dessa economia da borracha, ela estava baseada ali por quilo da borracha vendida. E esse quilo da borracha vendida ele era taxado, ou seja, a capital, seja Belém ou Manaus, depende para onde se iria essa produção de látex, de borracha, ela iria taxar, através do imposto, cada quilo de borracha vendido ali nos seus portos. Então, imagine, o patrão pagava por quilo, o, o produtor pagava o transporte e pagava para exportar. E a cidade ainda taxava o imposto ali por quilo que era exportado. Então, pelo menos uma porcentagem em cima de cada quilo de borracha ficava na cidade. Então, a geração de riquezas para a cidade vai ser muito grande. Essa geração de riquezas vai ser aplicada na urbanização das capitais. Então, é aí que a gente vai observar a pavimentação das ruas, né, das capitais de Belém e Manaus, a construção de grandes prédios no estilo arquitetônico português, né, porque alguns dos portugueses ainda eram os remanescentes nessas cidades, e eles também tinham ainda muitas rotas comerciais, muito conhecimento desse comércio exterior com a Europa. Então, alguns deles se aplicavam na exportação, né? Alguns descendentes de portugueses, alguns modelos. Aí que a gente vai ver a urbanização das capitais nos moldes europeus, porque Belém e Manaus estão entrando em contato constante com as capitais da França, da Inglaterra. Então, estão buscando ali nessas capitais a inspiração para criar modelos de cidades desenvolvidas. Isso é matéria para as nossas próximas aulas, a chamada Belle Époque de Belém, a Bela Época, o momento de maior geração de riquezas na cidade. Por fim, a gente percebe que essa geração de lucros era para poucos. Eu trago aqui do lado a imagem do Teatro da Paz. A gente imagina que esse Teatro da Paz foi construído ali no século XX, no início do século XX, todo com o dinheiro que foi gerado através dos impostos da exportação da borracha. Mas o Teatro da Paz ele era destinado a óperas e espetáculos de música clássica apenas para o público rico, burguês, erudito, aquele público que tinha acesso à cultura. Com certeza o seringueiro, produtor da borracha, não entrava no Teatro da Paz para assistir uma peça. Com certeza aquele mais pobre que trabalhava carregando a borracha, ele não entrava no Teatro da Paz para assistir uma peça. Então, essa geração de lucros, ela acabou modificando a vida somente de alguns poucos. Na próxima aula nós vamos ver as relações de trabalho entre patrões e seringueiros. Nós vamos ver como essas relações eram permeadas de conflitos e acordos, misticismos, de enganação, trapaças e regerações de lucros em cima da exploração da força de trabalho dos trabalhadores amazônicos, tá bom? Então, turma, vamos ficando por aqui, tá bom? É interessante a gente ver esse ciclo da borracha. Pode ser que eu faça um material para a gente revisar, mas por enquanto eu quero que vocês fiquem com essa apresentação. Quaisquer dúvidas que tenham, a gente vai tirando, pode ser pelo Clipe Escola ou pode ser também presencialmente, quando já estivermos retornado, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!